Eu sou Agir Gondim, sócio fundador da HD Tecnologia há 26 anos e estamos promovendo alguns vídeos com o objetivo de ajudar os empresários nesse cenário conturbado, altamente mutável, de grandes transformações. E hoje trazemos uma especialista em economia, que eu conheci há alguns anos num curso de MBA, para tentar apoiar os empresários levando informações relevantes sobre o aspecto econômico-financeiro, sobre como cuidar do caixa e como captar recursos de uma forma mais acessível. Então, chama aqui para conversa a Alessandra, da Resolute. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Gadir. Olá a todos. Então, eu sou a Alessandra, sou sócia da Resolute Consultoria, formada em Economia, e agradeço muito o convite do Agadir para falar um pouquinho com vocês sobre o novo cenário, as oportunidades que nós temos nesse cenário para organizar e melhorar os nossos negócios. A gente já ouviu falar muito que a única coisa que mata o caixa, que mata uma empresa, é o fluxo de caixa, né? Mas o caixa é consequência das decisões tomadas pelo empresário, pelo gestor, pelo líder da empresa, né? E é muito importante nesse cenário determinar as prioridades, o que fazer, quando fazer, como fazer, com quem fazer, né? Então, eu queria que você abordasse esse assunto de como é que o empresário determina as prioridades num ambiente de transformação e tanto. É um desafio, na verdade. E como você mesmo disse, o fluxo de caixa, né? Ele é uma consequência da falta de planejamento e de decisões tomadas com base em planejamento. E quando nós nos deparamos com uma incerteza tamanha, quanto mais organizada a empresa tiver, melhor. Aos meus 15 anos de trabalho em empresas na área de consultoria, eu observo que o empresário ele tem essa tendência a tomar decisões sem preparar, sem olhar o que está acontecendo externamente no mercado e sem se organizar. E existe uma teimosia até em tentar fazer investimentos no momento que não deveria, deixar de olhar para a empresa, para olhar para um hobby ou para algo que ele gosta de fazer, né? A gente vê, por exemplo, empresários que querem investir em... Vou dar um exemplo típico que eu vejo muito, em fazendas. Ele tem uma fazenda, mas essa fazenda também não é produtiva nem organizada, mas ele tira o dinheiro da empresa, né, mata a galinha dos ovos de ouro, tira o dinheiro dali, leva para um negócio que ele acha que é um hobby, é interessante, ou que ele gosta de fazer, prejudica a empresa em prol de algo que não vai dar um retorno. Não estou dizendo que o empresário não possa ter o luxo de aplicar em algo que ele goste, mas o momento é que tem que ser analisado, a saúde da empresa tem que ser analisada, né? Por isso que muitas vezes nós temos um problema, a empresa ela pode ser muito viável, mas pode ficar comprometida se as tomadas de decisões não forem corretas. E isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Essa tomada de decisão em momento sem raciocinar, sem planejar, ela é muito comum na vida, no dia a dia das empresas. E nesse cenário que está tudo muito conturbado, assim, dando dicas bem práticas e objetivas. Se o empresário já estava organizado, com a empresa organizada, ele vai ter uma chance melhor de ficar com a empresa perene nesse momento. Mas de que forma? Organizar internamente, olhar as políticas que o governo disponibilizou, as emergenciais, né? Vislumbrar oportunidades de continuar as vendas, utilizando o marketing de relacionamento, né? Aplicando ações de marketing voltadas a ter um relacionamento mais próximo a esse cliente, mesmo em condições, às vezes, de distância física, ele tentar quebrar essa barreira, adequar a sua empresa a uma eficiência produtiva, aumentar essa eficiência. De que forma? Olhando os processos, melhorando os processos. Agora é hora de arregaçar as mangas da camisa mesmo e fazer o que tem que ser feito. O dever de casa,
Se não estava sendo feito, ele precisa ser feito. E estar organizado nesse momento é fundamental. Então, rever o processo produtivo, como que eu posso ser mais eficiente, como que eu posso reduzir os custos da empresa, as despesas dessa empresa, e principalmente ampliar as minhas vendas, mesmo no momento tão delicado quanto esse que nós passamos. É preciso ter um olhar criativo para que a empresa, enfim, busque mais oportunidades, mesmo nesse momento tão difícil. Eu sei que existem atividades e ramos de atividades que passam por questões mais delicadas, mas aqueles que conseguirem se colocar no mercado de uma forma mais criativa, se eles têm essa condição hoje de estar no mercado fazendo as suas vendas, né? Então, que busque se organizar e saídas criativas para isso. Dentro do marketing, dentro do próprio grupo de trabalho, da equipe, buscando fazer com que essa equipe não desanime, se torne mais forte nesse momento para passar essa barreira e, se Deus quiser, todos nós vamos conseguir passar. Aí você falou em processo, né? Eu gosto muito de cuidar do tripé, que começa por pessoas e precisa de processos para que essas pessoas utilizem e precisa de tecnologia para facilitar o uso desses processos e garantir que os processos estejam sendo executados, né? E também me preocupa um pouco essa questão quando a gente está falando em marketing nesse cenário, né? Os empresários todos olhando como se marketing fosse Instagram, né? A gente estava até conversando há algum tempo e a gente percebeu que uma empresa contratou a agência de marketing e resolveu através do ajuste nas entregas, né? Então, assim, marketing não é Instagram. Instagram pode ser uma excelente ferramenta de comunicação, se souber utilizar, mas nem para nem todos os segmentos, né? Eu sou otimista, estou otimista, o governo fez e está fazendo bastante coisa. Eu acredito que o empresário tem que estar antenado para saber usar esses mecanismos. E eu concordo com você, ele precisa organizar, ele precisa ter processos, até porque ele precisa ter tempo para olhar para fora, né? Isso, acredito que você vai falar mais adiante, mas ele precisa ter o controle, até para saber aonde focar, né? Assim, o que eu vou cuidar, né? Todo mundo pensa em cortar custo, em não sei o quê, aí ele olha para a papelaria de R$100 e fala, nossa, a gente tem que diminuir para 50. E nem sempre é isso, né? O empresário tem lá dezenas de funcionários, tem custos logísticos, tem que olhar para o cliente, tem que olhar para o mercado, tem que olhar para as inovações, e às vezes começa a cortar por aquelas coisas que não fazem o menor sentido, né? Coisas que vão gerar uma muito pequena economia e que são extremamente necessárias tanto nesse cenário quanto no cenário normal, né? Então, é muito importante isso. Um cliente nosso contratou um especialista em finanças, ao meu ver, equivocado, e que procurou a gente e falou, tem que reduzir em 80% o custo. Eu liguei para o cliente na hora, falei, cuidado, esse cara vai quebrar a sua empresa. Se ele pegar os seus parceiros de décadas ou as suas áreas estratégicas e fizer isso, vai sobrar dois tipos de empresário, né? Aquele que estava te roubando, assim, porque se ele consegue dar 80% de desconto, tinha alguma coisa errada. E os melhores vão sair. Então, assim, como é que vai ser a sua empresa depois disso? Quem é que vai estar do seu lado, né? E aí, Alessandra, assim, nesse cenário, como é que o empresário começa a dar os primeiros passos nessa organização? Então, você falando aí de exemplos, né, de cases, né, de consultoria, de empresários, eu percebi que nesse momento alguns empresários paralisaram, ficaram assim, sabe, o que eu faço agora? Como que eu vou agir agora nesse momento? E aí é um momento que a pessoa precisa abrir um olhar para para as coisas novas que estão acontecendo e buscar soluções. Porque se a gente focar no problema, né, Gadir, o problema ele existe, mas eu quero agora achar soluções. Então, eu pude participar de empresas, por exemplo, que nesse momento o empresário, que já não tinha como cortar custos, o que ele fez? Prospectou clientes. Vamos cadastrar a minha empresa, porque
aliás, já devia ter feito isso há muito tempo, né? Mas aí, nesse momento que a gente está vivendo, né? Momento atípico, qual foi a saída? Peraí, vamos nos preparar para ter novos clientes. Se ele já não tinha feito isso antes, esse é o momento. E aí começou a fazer vários cadastros, né? Por quê? Porque esse momento vai passar. Esse momento vai passar, mas ele vai trazer muitas mudanças. Então, uma das atitudes que eu acho que o empresário precisa fazer é sair desse momento que ele paralisou, ficou estático diante toda essa mudança que veio muito forte para todos nós e buscar soluções. De que forma? Planejando melhor. Por incrível que pareça, no momento de instabilidade, esse planejamento, principalmente com foco de prospecção e melhorias na eficiência, ele é muito válido. Então, o que os empresários estão fazendo? Alguns que eu tenho atendido, prospectando novos clientes. Por quê? Porque daqui a 2 meses, 3 meses, ele já vai estar com esse cadastro pronto, as oportunidades vão vir e talvez virão muito maiores. Outra forma, como a gente já tinha falado, organizar a empresa e olhar para essa empresa com um olhar clínico. Eu preciso deste tamanho de espaço físico? Peraí, funcionou o home office? Funcionou uma nova forma de fazer, um novo jeito de fazer? Qual que é a minha estrutura para daqui 2, 3, 4 meses? Aí sim, de repente ele vai ter um custo muito menor, mas ele tem que planejar isso tudo. Hoje eu passo uma dificuldade com o meu fluxo de caixa. Bom, se ele passa hoje, agora, a gente entende que ele poderia ir atrás de novos recursos antes, mas como veio uma instabilidade muito grande e de forma que nos pegou de surpresa, o mais rápido possível, se ele estiver organizado, ele vai buscar bons recursos no mercado para voltar a ter a saúde financeira da empresa e conseguir, se possível, carência ao pleitear esse recurso para que ele consiga voltar às atividades e ficar perene aí no mercado, voltar às suas atividades normais e até melhor, e ele vai depois cumprindo seus compromissos financeiros, né? Então, assim, quanto mais organizado, ter uma equipe coesa, ter um planejamento e estratégias para esse momento, pensar para curto prazo mesmo, né? Não estou nem falando médio e longo prazo, a gente está falando pensar para daqui 5, 6 meses. Tentar se organizar e pensar a curto prazo. O que eu posso fazer? Lá na HD, no final da segunda semana de março, quando chegou, assim, a informação, ela chegou de uma forma muito abrupta, né? Assim, muito como o caos. A gente criou alguns mecanismos que têm funcionado muito bem. Eu gostaria que as pessoas soubessem, porque não foi tão complexo. Igual você falou, a gente já estava organizada, o nosso sistema já estava na nuvem, o Lírio, né, que é o ERP da HD, já estava rodando. Então, assim, a gente tomou as decisões 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, os colaboradores já estavam saindo, né, saindo da empresa para o home office. Aí a gente pensou, poxa, como é que vai ser o alinhamento da comunicação? É um princípio que eu acho extremamente necessário ser bem utilizado nesse momento. A gente transformou uma reunião que tinha toda segunda-feira às 8 horas, que era uma reunião mais extensa, a gente dividiu ela em 5 reuniões, que acontecem de segunda a sexta agora. A gente chamou de Daily Meet, né? Um encontro diário, onde cada colaborador fala menos de 1 minuto, assim, ó, ontem os desafios foram esses, resolvidos assim, e os desafios de hoje são esses. Ao final do Daily Meeting, a gente sempre tem uma visão, não só a minha, nem só dos diretores, mas a gente tem a visão de todo mundo. Então, assim, em vez de um olhar, são dezenas de olhares para o mesmo cenário. Então, assim, a gente tem uma troca de informação muito, muito rica. E, assim, né, quando veio a notícia, a gente separou 2 prioridades. Assim, para a HD, a gente falou, olha, são 2 prioridades só nesse momento. A primeira é pessoas. Vamos cuidar das pessoas. Então, assim, eu não estou distinguindo os funcionários, os colaboradores, os prestadores de serviços, os fornecedores, não. Primeiro, pessoas, independente de onde estão essas pessoas.
e isso rumou logo todo mundo para o home office. Segundo ponto foi clientes. Por que eu estou separando pessoas de clientes se clientes também são pessoas, né? Porque os clientes da HD são todas empresas. Então, assim, o primeiro foco está nas pessoas, mas também nessas empresas, em como ajudar elas. Isso que a gente está fazendo hoje é mais uma ferramenta que a gente está criando para ajudar o empresário, para ele sair desse estado de choque que você comentou, né? Que ele paralisou e não é hora de paralisar, porque, como diz um amigo, a pizza vai diminuir. Infelizmente, a pizza da economia, né? A economia como um todo diminuir, a pizza vai diminuir. Só que alguns vão ficar com um pedaço maior da fatia ainda. E outros vão ficar sem nada da pizza. Então a gente não pode ficar parado esperando, porque senão o outro vem e pega a pizza. E aí a gente vai ficar sem. E aí essas são as empresas que vão quebrar. Felizmente, os clientes da HD que utilizam o Lírio têm o ERP, têm fluxo de caixa, conseguem projetar muitas coisas, são mais antenados do que a maioria, né? Tanto que investem num bom sistema, têm processos que são implantados junto com o sistema e conseguem ter essa visão. Então, assim, essa prioridade nas pessoas e nos clientes, intensificar a comunicação foi fundamental para a gente, recomendo para todo mundo. Hoje, com tanta ferramenta igual essa, né? A Alessandra está em casa, eu estou em casa também, e a gente está criando ferramentas para o empresário ajudar. Então, assim, não é hora de ter preconceito de eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É o que tem que ser feito, tem que ser feito, e vamos ajudar as pessoas e as empresas, porque é um ciclo altamente dependente, né? Os clientes da HD têm ferramentas muito fáceis, né? Assim, os dashboards, o painel de controle, ele olha ali, ele já sabe como é que está pessoas, finanças, economia, estoque, logística, enfim, em uma ou duas telas ele já tem o raio-x da empresa e aí ele não precisa ficar mais perdendo tempo com essa informação, ele olha para fora e aí vai tomar as decisões. Mas, assim, de cara, e para todo mundo, sendo cliente ou não da HDI, focar nas pessoas e intensificar a comunicação. Eu estou falando em intensificar a comunicação, assim, tinha uma frase, tempo de, como é que é? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Em tempo de WhatsApp, quem liga para o cliente é rei. Assim, eu fiquei muito assustado quando já passado mais de semana da pandemia, eu liguei para um cliente e o cliente falou: "Poxa vida, você é o primeiro que liga para saber como eu tô e o que eu preciso de ajuda". E assim, ele falou isso, ficou marcado na nossa história. Uma indústria de semijoias também ficou chocada, assim, postou no Instagram falando assim: as empresas que estão antenadas em realmente ajudar seus clientes vão ficar na memória. E assim, a nossa marca, a marca da HD estava ali, né, no fundo do vídeo dela. E assim, aquilo não só é bom para ela, como retroalimenta, né? A gente pegou esse vídeo que ela fez, esses storyzinhos, é coisa de 15, 20 segundos, e usou no Daily Meeting, né? A gente colocou isso para todos os colaboradores verem, e isso reforça, né? Fala assim, poxa, eu nem sabia que eu estava ajudando ela tanto assim. Mas são essas ideias simples, esses mecanismos que vão ajudar a empresa nesses cenários, né? Então, acho que aí a gente já consegue fazer um resumo desse nosso primeiro vídeo, né? Vamos tentar compactar isso aí numa mensagem final deste primeiro vídeo dessa sequência? Eu queria só aproveitar a sua fala, Gadi, para dizer que essa quebra de paradigmas agora é um momento, né, que a gente precisa quebrar esses paradigmas de que não gosto, eu sou muito conservadora, ou eu, enfim, o momento é de quebra de paradigma. Eu achei que você conduziu muito bem a empresa HD e que realmente, aí eu falo do marketing de relacionamento, porque falta essa proximidade com o cliente, né, essa aproximação com o cliente, e também o que você faz, as suas reuniões, me lembra muito as ferramentas, né, de PDCA, que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, vamos deixar aí um saborzinho, um gancho aí para a gente falar sobre isso um pouquinho mais na frente, passar algumas dicas e ferramentas como soluções para os nossos clientes. Nada complexo. Coisas simples que podem ser aplicadas nas empresas e que dão um resultado muito interessante. É isso aí, assim,
queria encerrar esse primeiro vídeo, deixando esse gancho aí, né? Nós vamos falar de ferramentas, nós vamos falar das quebras de paradigma depois, de todo o mundo financeiro que existe além dos bancos tradicionais, né? Tem muita coisa nesses próximos vídeos, espero que quem assistiu esse vídeo assista os próximos. Muita ferramenta para ajudar, muita ferramenta simples, nada sofisticado, a gente não vai falar em nada que tenha que comprar ou que investir, são coisas simples, rápidas para serem implementadas agora, quebrar esses paradigmas, abrir a cabeça e ficar aquele recado, né? O empresário que tem os controles, ele gasta muito pouco tempo olhando para a empresa dele, que merece até mais, mas agora está na hora dele olhar para fora, dele olhar para o cliente, dele entender o que precisa ser feito, de tomar iniciativas, de tomar decisões importantes, não de comprometer o fluxo de caixa de anos para frente, mas um planejamento às vezes de curtíssimo prazo, mas também de curto, assim, planejar a semana, planejar o mês, planejar 3 meses, planejar 6 meses, que nesse caso 6 meses está parecendo longo prazo, né? Assim, o ambiente muito, vou usar aquela expressão VUCA, né? Vulnerável, ambíguo, complexo, a hora, tem que tomar decisão. A pior decisão agora é não tomar decisão e não fazer o que precisa ser feito, né? Fica o convite aí, quem gostou, assista os próximos vídeos, a gente vai trazer ferramentas e apoiar algumas orientações que podem apoiar as próximas decisões e ajudar as empresas não só a sobreviver, como sair melhor e mais preparadas desse cenário para o novo mundo que se apresenta nesse momento, né? Obrigado, Alessandra, até logo.